Fala, rapaziada! Fala, moçada! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma aula de química em casa. Quantidade de matéria, é muita matéria para a gente estudar, hein? E essa matéria aqui é chamada de mol. Mol que vem de moléculas, a unidade de quantidade de matéria. O que é o conceito? Quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares. Quando falamos entidades, não fica pensando que é fantasma, não. Entidades são átomos, moléculas, íons. Nós vamos ver muito átomos e moléculas, tá bom? Então, quando você for quantificar, a unidade de matéria é mol. Vamos ver alguns exemplos de unidades: metro, quilograma, né? E agora a parte de quantidade de matéria. Olha lá, a unidade é mol e o símbolo mol. Beleza? Tá aí. Vamos lá. Essa parte aqui, massa molar, é a massa em grama em 1 mol de moléculas. Então, massa molar é de um material, é a massa desse material por unidade de quantidade de matéria, mol. Então, sua unidade é gramas por mol. Vamos trabalhar com isso. Constante de Avogadro é simplesmente a quantidade ou número de entidades ou partículas elementares, átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, presentes em 1 mol de qualquer matéria. O que é matéria, gente? Aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, 1 mol de qualquer matéria, 1 mol de água, 1 mol de, seja lá o qual for, qualquer coisa, de ferro, sempre vai ter esta quantidade de entidades. Então, 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. O que são essas entidades? Vamos ver aqui, olha lá. Pode ser átomos, pode ser moléculas, tá bom? Íons, fórmulas, elétrons, tá? Então, 1 mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23. Nos exercícios, geralmente, esse 2, você oculta esse 2, fica 6 vezes 10 a 23. Por quê? Para facilitar os cálculos, tá bom? Então, 1 mol contém esta quantidade, 6,02 vezes 10 a 23 entidades. O que são essas entidades? Pode ser átomo, pode ser molécula. Nós vamos trabalhar mais com esses dois aqui, ó, tá bom? Então, esse raciocínio é o mesmo que se aplica, por exemplo, quando você diz: eu quero uma dúzia, mas uma dúzia de quê? Né? De banana, de ovos, de ovos, do que afinal? Assim como a palavra dúzia indica que são 12 unidades, 1 mol indica que são que 6,022 vezes 10 a 23 unidades. Mas é necessário especificar se é de moléculas, se é de átomos, se é de íons, etc. Então tem que especificar, tá bom? Quando você quer uma dúzia de ovos, de alguma coisa, você tem que especificar. Eu quero de ovos, uma dúzia de banana e tal. Beleza? A mesma coisa aqui. Como que vamos ver isso aqui? Vamos ver na prática. Vamos lá, vamos na prática. Então vamos ver esse cara aí aqui, H2SO4. H2SO4 é o ácido sulfúrico. Olha a fórmula aqui. E eu quero saber, vocês vão seguir esses passos. O que você vai ter que fazer? Você vai fazer o seguinte: tudo que eu fizer aqui você vai fazer nos exercícios. Então vamos lá. Então o que tem aqui? Eu tenho 1 mol. Como que eu sei que eu tenho 1 mol aqui de moléculas? O número que vem antes, antecedendo a fórmula, indica a quantidade. Que quantidade? Essa quantidade de matéria. Então, se eu não tenho nada aqui escrito aqui, significa que eu tenho o quê? 1 mol. Também chamado de coeficiente estequiométrico,
tá? Indica a quantidade. Se eu tivesse o número 2 aqui, seria o que? 2 mols de moléculas. Beleza? Então aqui eu tenho 1 mol de molécula. Então a quantidade que eu tenho de matéria de ácido sulfúrico aqui é 1 mol. Vamos para o próximo. Vimos anteriormente que 1 mol de qualquer coisa, né, equivale ao que? Pela constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 o que? Moléculas. Então 1 mol de qualquer substância equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então aqui, 1 mol desse carinha aqui, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Próximo. O que significa isso aqui? 2. Isso aqui significa que eu tenho 2 hidrogênios. Quantos enxofre? 1. Não aparece, mas significa que eu tenho 1. E aqui eu tenho o quê? 4 oxigênios. Vamos somar os átomos aqui? Essa molécula toda aqui, quantos átomos eu tenho aqui? Quanto que vai dar? 4 com mais 1, 5 com mais 2, vai dar 7. Então aqui eu tenho o que? Em relação a átomos, não a molécula, a átomos, eu tenho o que? 7 mols de átomos. Olha aí, beleza, show, show. Em relação a átomos, vamos utilizar a constante de Avogadro em relação a átomos. Então eu tenho o que? 7 vezes 6 vezes 10 a 23 o que? Átomos. Em relação a molécula eu tenho isso aqui. Em relação a átomos eu tenho esse de cá. Tá bom? Beleza. E a massa molar, tá bom? 1 mol de H2SO4, eu vou ter o que? Qual que é a massa? Em grama, massa é grama por mol. Então 1 mol vou ter o que? 2 vezes a massa atômica de quem? Do hidrogênio. Por que 2? Porque eu tenho 2 aqui, tá? 2 hidrogênios. Vamos somar mais a massa atômica de quem? Do enxofre é quanto? 32 mais quanto? 4 vezes a massa atômica de quem? Do oxigênio. Isso aí quanto que vai dar essa conta grande? 98 gramas por mol. 1 mol de H2SO4 eu tenho que massa? 98 gramas. Beleza? É difícil? Não é difícil, tá? Então, todo exercício que você for pegar, você faz esse esqueminha aqui, ó, que não tem erro. Você vai achar quantos mols eu tenho? Eu tenho 1 mol. Quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quantos átomos? 7 mols de átomos. Multiplico 7 mols por quem? Pela constante de Avogadro e acha a massa molar. Então eu quero que vocês façam agora, vocês vão dar um pause, eu quero que vocês façam esses aqui, ó. CH4, H2O, faz H3PO4, faz C3H8 e faz esse de cá. Só que esse daqui, olha aqui, tem uma coisa interessante, tem um número 2 na frente, eu vou explicar isso aqui, tá bom? Enquanto vocês vão fazendo aí, solta a vinheta! Beleza? De volta, então vamos fazer aqui a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Então aqui eu tenho que número na frente aqui? Nada, se eu não tenho nada equivale a quê? A 1, então aqui eu tenho o quê? 1 mol de moléculas, beleza? Se eu tenho 1 mol equivale a quantos na constante de Avogadro? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora os átomos, quantos que eu tenho? 4 com mais 1 aqui, 5, então eu tenho 5 mols de átomos. E multiplica esse 5 pela constante de Avogadro. Então quantos átomos eu tenho? 5 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. E agora a massa molar. Então, colar, a massa atômica do carbono é 12, né, mais 4 vezes o valor da massa atômica do hidrogênio, que é 1. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 mol vai ser 16 gramas. Então, 16 gramas por mol, a massa molar. Vamos para o próximo. Esse de cá, o hidrogênio. Aqui eu tenho quantos aqui na frente? Eu tenho
1 mol, beleza? E a constante de Avogadro para 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quantos átomos, mols de átomos? Eu tenho 2 com mais 1 de cá, 3 mols de átomos. O que a gente vai fazer agora? 3 vezes o que? A constante de Avogadro, a gente acha o que? O número de átomos, 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. E a massa molar disso aqui vai ser o que? 18 gramas por mol. 2 vezes 1 mais 16, que é o valor da massa atômica do oxigênio. Vamos para o lado de cá. Esse de cá também eu tenho o que? 1 mol, certo? 1 mol, então equivale a quantos na constante de Avogadro? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Que mais? 8 mols de átomos, soma aí, ó, 3 com mais 1 de cá, 4 com mais 4 de cá, 8 mols de átomos. Esses 8 mols, qual o número de mols, qual o número de átomos que eu vou ter? Então só basta o que? Se perguntar qual a quantidade de átomos que eu tenho, você vai pegar o número de mols de átomos e multiplicar por quem? Pela constante de Avogadro. E achar aqui o que? A massa molar. Deu 98, olha, deu parecido com o de cá, igualzinho, tá vendo? 98 gramas por mol. Próximo, esse de cá, que número que eu tenho aqui na frente? 1 mol de moléculas, também 6 vezes 10 a 23 moléculas, a constante. E aqui, quantos que eu tenho? 8 com mais 3 vai dar o quê? 11 mols de átomos. E o número de átomos vai ser o quê? 11 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Massa molar, quanto que deu? 44 gramas por mol. E agora, esse de cá. Esse aqui eu tenho o número 2 na frente. Esse coeficiente indica o que? Quantidade de matéria. Quantos que eu tenho? Aqui, esse 2. 2 mols de moléculas. Enquanto os demais, tudo 1. Aqui eu tenho o que? 2. Aqui é 2. Beleza. Então, o número de moléculas vai ser quanto? 2 vezes quem? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Já que eu tenho 2, tudo vai ser o que? Dobrado, não é? Tudo vai ser dobrado. E agora a quantidade, o número de mols de átomos, professor. Quanto que vai ser? Olha, eu tenho 2 aqui, com mais 1 de cá, vai ser o que? 3. Só que eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 2. Então vai ser o que? 6 mols de átomos. Tá bom? Que mais? Número de átomos vai ser o que? 6 vezes 6 elevado a 10 a 23. Então 6 vezes 10 a 23 átomos. A quantidade aqui. E a massa molar vai ser multiplicada por 2? Não, a massa molar, gente, é por mol, é por 1 mol apenas. Você não vai colocar como 2 mols, é por 1 mol. Então vai ser o que? Somente CO2. 1 mol disso aqui vale quanto? 44 gramas por mol. Tá bom? Aqui eu tenho 2 mols, mas a massa molar é calculada apenas por quem? Por 1 mol. Então aqui 1 mol eu tenho 44 gramas, tá? Se você quiser contar qual a massa disso aqui tudo, você vai ter que multiplicar por 2. Aí vai dar o quê? 88 gramas, mas não é por mol. Vai ser 88 gramas por 2 mols. Combinado? Joia? Entendido? Vamos para o próximo exercício de aprendizagem. Então, olha lá. Quantos átomos existem em 14 gramas de C2H4? Isso aqui chama-se etano. Nós vamos fazer esse exercício em 2 passos. O primeiro passo, você vai fazer todo esquema que eu expliquei. 1 mol, vai ver a quantidade de mol. O que mais? O número de Avogadro, você vai escrever. Ah, professor, para que fazer isso tudo? Faz porque na hora do exercício você vai ver qual que vai ser a pergunta e você vai utilizar qual deles ali, qual parâmetro que você vai utilizar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira coisa,
C2H4. Olha lá, C2H4. Vamos ver os dados? Então, olhando na tabela periódica, esses dados podem ser dados, né? O nome já está falando. E se não tiver, você vai olhar na tabela periódica, tá? Então, carbono, qual que é a massa atômica dele? É 12. O hidrogênio, com a massa atômica, 1. E a constante de Avogadro, ele colocou aqui 6 vezes 10 a 23. Alguns colocam 6,02 vezes 10 a 23, tá? Beleza. Então, você vai fazer aquele esqueminha. O primeiro, olha lá. Então, vamos lá. Resolução. Primeiro passo. Então, para esse carinha aqui, qual o número que eu tenho aqui antes? Tem alguma coisa aqui? 1. Então, 1 é o quê? É 1 mol. Então, vamos fazer tudo aqui por 1 mol de moléculas. Beleza? Se é 1 mol, então 1 mol equivale a o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 o quê? Moléculas. Vamos agora qual passo? Qual que é o segundo passo ainda? Não, primeiro passo ainda. Nós vamos para a parte de átomos. Calcular o quê? O número de mols de átomos. Então aqui eu tenho aqui 4 com mais 2, 6 mols de átomos. Então aqui eu tenho 6 mols de átomos. E agora o número de átomos vai ser 6 vezes 10 a 23 átomos. Achamos aqui o número de átomos. E a massa molar, quanto que vai ser? 28 gramas por mol. Então, o mol disso aqui tem a massa de 28 gramas. Esse é o primeiro passo. Isso você tem que fazer para todos, tá bom? Beleza? Vamos agora para o segundo. Leia a pergunta e identifique o que está sendo pedido. O que está sendo pedido? Átomos. Ele quer átomos. Então, se ele está pedindo átomos, o que eu vou olhar, o que eu vou ver no nosso primeiro passo? Então, ele está pedindo átomos, eu tenho aqui o que? Grama, né? Então, se ele está pedindo átomos, eu vou mexer com esse carinha aqui, ó, átomos. Grama, eu vou mexer com aqui, ó, né? Grama. Sempre, maioria das vezes, tem que trabalhar com o quê? Com a massa molar. É importante você calcular a massa molar. Tá bom? Então, se ele está pedindo átomos, então eu vou trabalhar com átomos. Está pedindo átomos, eu vou mexer com molécula? Não, é aqui, esse carinha aqui. Beleza? Show! Massa! Então, o que eu vou fazer? Regra de 3. Aquele regra de 3 é onde eu multiplico cruzado. Então, eu vou pegar o quê? Eu tenho o quê? 1 mol. Aqui, ó, 1 mol dele, né? Vale quanto? 28 gramas. Então, 28 gramas, tá? Eu tenho quantos átomos em 28 gramas? 28 gramas eu tenho 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, tá certo? Olha lá, em 28 gramas, isso aqui equivale ao quê? A 1 mol. Olha lá, 28 gramas por 1 mol. Então, 1 mol dele é 28 gramas. Equivale a quantos átomos? 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Esse tracinho aqui é o que? É o tracinho a primeira linha, é a certeza. Eu tenho certeza de que 28 gramas equivale a 6 vezes 10, 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Isso é certeza, certo? E agora, o outro tracinho é o que? É o tracinho da pergunta. Vamos colocar a pergunta. Qual foi a pergunta? Quantos átomos? Então, esse quantos átomos vai ser o X. É a pergunta, o X. Sempre grama embaixo de grama. Átomos embaixo de átomos. Se ele perguntou átomos, o X vai estar onde? Embaixo de grama ou embaixo de átomos? O X tem que estar embaixo de átomos, tá? Porque é a pergunta, tá bom? Então, X vai ser aqui, tá? E aqui, grama, qual o dado que eu tenho? Ele quer o quê? 14. Em 14, vou ter quanto? Olha lá, 14 aqui. Beleza? Pronto, já montei a regra de 3. Agora é multiplicar o que, gente? Cruzado. Multiplica cruzado. Então vai ficar, aí é só conta agora. 28 é matemática. 28x, né? Que é igual ao quê? 14 vezes 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Essa conta aí deu quanto? Deu 18 vezes 10 elevado a 23. Então, você pode
dançar a vírgula para a esquerda, para a direita, e aí mudar aqui a potência, tá? Então aqui ficou 1,8 vezes 10, virou para a esquerda, aumenta aqui a potência, virou para a direita, diminui a potência. Beleza, então tá aí o primeiro exercício. Beleza, vamos para o próximo. Eu quero que vocês façam agora este exercício. Olha aí, como é que fica isso aí? Dá um pause e solta a vinheta. Então lá, de volta, esse exercício. Agora ele está perguntando quantos mols de átomos. Ele não está perguntando átomos, né? Está perguntando quantidade de átomos, está perguntando quantos mols de átomos. E o número de moléculas existem em 9,2 gramas de C2H5OH. Vamos aos dados. Ele vai dar os dados da questão. Se não der, você vai olhar na tabela periódica. Vamos lá, quais são os dados? Carbono vale 12, a massa atômica, hidrogênio, massa atômica 1, oxigênio 16 e a constante 6 vezes 10 elevado a 23. Vamos fazer aquele mesmo esquema, beleza? Primeiro passo, o que nós vamos ver? Então, primeiro passo, vamos pegar a fórmula. Quantos mols eu tenho aqui? Aqui eu tenho o quê? 1 mol de moléculas, né? 1 mol equivale a quantas moléculas na constante de Avogadro? 6 vezes 10 elevado a 23. Quantos mols de átomos? Olha lá, 2 com mais 5, com mais 1, com mais 1. Então, o total deu 9 mols de átomos. E o número de átomos? 9 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E a massa molar, 46 gramas por mol. O primeiro passo. O segundo passo, aí sim, nós vamos fazer o quê? Calcular, olhar a pergunta, o que ele está pedindo? Ele está pedindo mols de átomos, tá? E onde que a gente vai ver isso aí? Mols de átomos, olha aqui, ó, 9 mols de átomos. Essa é a resposta? Não, essa é a resposta, por que não é? Porque ele está pedindo em quantos gramas? Em 9,2 gramas, tá? Essa é a resposta para quem? Para 46 gramas. Então, é só você fazer a regra de 3, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. E aqui eu tenho o que? 9,2 gramas de C2H5OH. Então, olha lá, nós vamos utilizar esse cara. Então, vamos lá. Então, 46 gramas equivale a 1 mol, né? Mas como eu estou trabalhando com, eu quero saber número de mols de átomos. Então, 46 gramas equivale ao que? A certeza é 9 mols de átomos. Beleza? Então, tá aí. Show! E o X vai ficar onde? Se ele está perguntando quantos mols de átomos, o X vai ficar embaixo de mols de átomos. 9,2 embaixo de 46 gramas. Grama embaixo de grama. Beleza? Multiplica o que? Cruzado. E quanto que vai dar essa conta grande? 46 vezes x, 9,2 vezes 9. E a resposta deu o que? 1,8 mols de átomos. Beleza? Parou por aí? Não, ele está pedindo outro que? Ele está pedindo também número de moléculas. São duas perguntas em uma questão, tá? Número de moléculas. Então, o número de moléculas a gente vai trabalhar com quem agora? Aqui, ó, com a constante de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas isso o que? Para 46 o que? Gramas. Tá bom? Então, número de moléculas. Então, a gente vai fazer o que? 6 vezes 10 a 23 tá para quem? Para 46 gramas. E aqui eu quero saber qual que vai ser o número de moléculas. Então, aqui vai ser o X aqui embaixo. E aqui embaixo vai ser o que? 9,2 gramas. Multiplica cruzado também. E aí
faz a conta. E é só questão de conta. E aí deu esta resposta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Ah, professor, por que eu fiz tanta coisa aqui? Faz esse primeiro passo. Depois o segundo passo, mais tranquilo. Vamos agora ao PET, ao estudo, né? O plano de estudo tutorado, segundo ano, tá? Então nós temos esse exercício. Vocês vão fazer. Vou dar pausa o vídeo aí e faz o exercício. Voltando aí, olha lá, ele pergunta: a massa de 3 átomos de carbono 12. Carbono 12, né, é o carbono lá na tabela periódica. É igual a massa de 2 átomos de certo elemento X, um elemento X qualquer. Pode-se dizer então que a massa atômica de X em U é. Então a parte de massa atômica e tal. Vamos lá. Então você vai fazer o que? C é carbono, vou colocar aqui como C sendo carbono. Se ele falou se a massa de 3 átomos de carbono é igual a massa, então vamos fazer uma equaçãozinha, tá? Olha lá, 3C, 3C, 3 vezes C, C é o carbono, é igual a quê? 2, a massa de quem? De 2 átomos de certo elemento, então igual a 2 vezes X, beleza? E ele falou aqui, a massa atômica do carbono é 12, então você substitui o C por 12, então 3 vezes 12 é igual a 2x, fazendo a conta, x é igual a quem? 18U. Qual a letra disso aí? Letra E. Difícil? Vamos para o próximo. Quem que é o próximo? Olha aí, o próximo, dá um pause e tenta fazer. Esse exercício é o exercício da aula de hoje, que é o que? Utiliza o que? A constante de Avogadro, tá? O que ele está pedindo? Faz o exercício aí. 1, 2, 3 e... de volta. Olha lá, vamos corrigir o exercício. Um químico possui uma amostra de cobre. Tá aqui a fórmula. Olha a fórmula. Essa parte de baixo é o número atômico e a parte de cima é o que? A massa atômica. Tá bom? A massa em gramas, ele está perguntando o quê? A massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3,01.10 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, o que ele tá colocando aqui? Átomos. Olha lá, vamos fazer o primeiro passo. O que é o primeiro passo? Cobre. Cobre aqui tem o quê? 1 mol de moléculas. 6,02 vezes 10. Por que eu coloquei o 0,2? Porque ele trabalhou com essa parte aqui, ó, tá vendo? 0,01. Quantos átomos eu tenho? Quantos mols de átomos? Só tem um aqui, ó, só falou 1. Cobre, 1. 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E a massa molar é quanto? 64. Então, 1 mol vale 64 gramas. Beleza? Então, o que ele está pedindo? A massa. Está pedindo a massa. Então, eu vou trabalhar com quem? Vou trabalhar com esse cara. E ele deu quem? Qual outro dado que ele deu? Átomos. Então, eu vou trabalhar massa com quem? Com átomos. Cadê os átomos? Aqui, ó. Ó. Esses dois. Vou trabalhar com esses dois. Tá? Beleza. Então, 64 gramas equivale a quê? Qual que é a certeza? Equivale a 6 vezes 1 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. O X vai estar onde? Embaixo de 64 ou embaixo de átomos? Se ele está perguntando a massa, o X vai estar embaixo de 64. Aqui eu coloco quem? O número de átomos que ele perguntou. Beleza? Multiplica o quê? Cruzado, tá aí, fazendo as contas aí, é só conta, né? 64 vezes 3, vamos fazer conta, e o resultado deu quanto? 32 gramas. Qual letra? Letra E. Beleza, pessoal? É difícil? Não é difícil. Faz esse esqueminha, primeiro passo, depois monta o segundo passo. Não tem erro, você pode fazer
todos os exercícios em relação à quantidade de matéria, constante de Avogadro, tá? Número de átomos, isso aí não é complicado. Beleza? Então, um abraço para todos e até a próxima!